O Salmo 45, ele é um salmo que é atribuído aos filhos de Corá. Como nós já comentamos quando começamos o Salmo 42, do Salmo 42 até o Salmo 72, nós estamos no segundo livro dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 livros. Do Salmo 1 até o Salmo 41, nós temos o livro 1. A maior parte desses salmos foram escritos pelo rei Davi. Agora nós estamos meditando no livro 2 dos Salmos, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Desse livro 2, os Salmos 42 até o Salmo 49 foram escritos pelos filhos de Corá. Já comentamos que os filhos de Corá são os levitas, descendentes de Corá. Corá, juntamente com outras pessoas, de acordo com o livro de Números, no capítulo 16, se revoltaram contra Moisés e contra Arão. Eles acabaram sendo engolidos pela terra, porque Deus mandou que Moisés reunisse Corá e os outros opositores, e Deus abriu a terra e eles foram mortos. Mas o livro de Números, no capítulo 26, conta que os descendentes de Corá não erraram. Então Deus permitiu que eles continuassem no templo adorando ao Senhor. Então, os filhos de Corá, eles são uma linhagem de levitas que ficavam responsáveis pela adoração no templo, eram responsáveis pelo culto de adoração a Deus, juntamente com uma outra família, que era a família de Asaf. Nós vamos ver depois no Salmo 50 que o Salmo 50 foi escrito por Asaf. Asaf fazia parte de outra, ele também era levita, mas ele fazia parte de um outro grupo que também ficava com a responsabilidade de cuidar dos cânticos no templo. Então, o templo tinha vários grupos que eram responsáveis pelos louvores. Existia o grupo dos filhos de Corá e existia o grupo de Asaf e depois dos filhos de Asaf. Agora, nos Salmos 42 até o Salmo 72, esses salmos correspondem ao livro 2 do livro dos Salmos. E dos Salmos 42 até 49 foram escritos pelos filhos de Corá. Depois, o Salmo 50 foi escrito por Asaf e depois o Salmo 51 até 71 foram escritos pelo rei Davi e por último o Salmo 72 foi escrito por Salomão. Então, nós vemos que o livro 2 é composto dessa forma. Hoje nós vamos meditar no Salmo 45. E o Salmo 45, escrito pelos filhos de Corá, ele é um salmo que foi escrito para descrever um casamento. Nós vamos ler aqui o salmo e nós vamos ver aqui que ele descreve um, uma, uma união nupcial. Ele começa com uma introdução, dizendo assim, no versículo 1: O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, nesse versículo 1, o que os filhos de Corá estão dizendo é que eles estão carregados no coração com palavras boas, porque eles vão falar logo em seguida do elogio ao rei, do elogio para a noiva e depois vão terminar o salmo desejando que o casal tenha uma bênção no futuro. Então é por isso que ele começa o salmo apenas com esse versículo primeiro para apresentar uma introdução, dizendo que o meu coração ferve com palavras boas. O que ele quer dizer? Eu estou cheio
de palavras boas para falar para os noivos. Então é isso que ele está dizendo. O meu coração ferve com palavras boas e eu falo do que eu tenho feito no tocante ao rei. Falo do que eu tenho feito no tocante ao rei significa o que eles têm feito em relação ao rei é se dedicarem a compor boas palavras para falar nesse casamento. Então eu falo, o meu coração ferve com boas palavras e falo do que eu tenho feito no tocante ao rei. O que eu tenho feito é escrever, preparar um texto, um discurso para ser lido nesse casamento que vai ser favorável ao rei e vai dar alegria para para a sua comemoração, para a sua celebração de casamento. A minha língua é a pena de um destro escritor. Ou seja, a minha língua, aquilo que eu vou dizer, é a pena de um destro escritor. Destro significa alguém que tem destreza, que tem habilidade, que tem capacidade elevada. Então ele está dizendo: a minha língua é a pena de um escritor habilidoso, de um bom escritor, de alguém que escreveu um texto muito bom para ser falado agora nessa ocasião especial que é esse casamento. Aí depois que ele faz essa introdução, dizendo que o meu coração ferve com palavras boas e eu falo do que eu tenho feito no tocante ao rei e a minha língua é a pena de um destro escritor, ele começa a segunda parte. A segunda parte vai do versículo 2 até o versículo 9. Nós vamos ler aqui esses versículos e nós vamos ver que esses versículos fazem um elogio ao rei, dizendo que o rei tem beleza, que ele é um rei que segue a justiça e ele tem autoridade, que apresenta o rei como alguém que é exaltado como um guerreiro, que é um governante que é abençoado por Deus e que ele tem um trono eterno e que ele tem o cetro de justiça. Vamos ler aqui e vamos confirmar isso que nós acabamos de dizer. Versículo 2. Ele está fazendo o elogio para o rei. Versículo 2. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Então nós vemos aqui no versículo 2, quando ele fala tu és mais formoso do que os filhos dos homens, ele está falando que ele tem beleza, que ele é o mais belo dentre os filhos dos homens. Essa beleza pode estar se referindo ao fato do rei estar ornamentado para o casamento. Sabemos que quando uma pessoa está como noivo no casamento, a pessoa está ali, bem trajada. Então ele está dizendo, fazendo um elogio para a beleza desse rei. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Está dizendo que ali como noivo, o que ele vai declarar para a noiva são palavras bonitas. Então a graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Ele está aqui honrando o rei e dizendo que Deus está abençoando a vida dele para sempre. Versículo 3. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. Versículo 4. E neste teu esplendor, ou seja, e neste teu brilho, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Versículo 5. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Veja que nesses 3 versículos, os filhos de Corá estão exaltando o aspecto da justiça do rei, estão exaltando o aspecto da sua coragem, como ele sendo um guerreiro. Ele fala assim: cinja a tua espada à coxa, ó valente. Está chamando o rei de alguém que é valente, que tem glória, com a tua glória e a tua majestade. Daí no versículo 4, neste teu esplendor, ou seja, nesse teu brilho, nessa tua majestade, nessa sua glória, cavalga prosperamente pela causa da verdade. Cavalgar
fala a respeito dos cavalos. Os cavalos são fortes e são velozes. Então ele está dizendo: use a sua força e seja veloz, seja rápido em lutar pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Ele está dizendo: e a sua mão direita, a tudo aquilo que você tomar de decisão, vai te ensinar coisas terríveis. Coisas terríveis não significa coisas trágicas. Coisas terríveis significa aqui que ele, quando for tomar decisões com base na verdade, na mansidão e na justiça, ele vai ter força para ser terrível, para ser verdadeiro, manso e justo, para que aqueles que fazem o mal sejam terrivelmente castigados, sejam terrivelmente colocados de fora, de lado, porque ele vai ser terrível em fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então o terrível é no sentido de vai gerar o terror para aqueles que fazem as coisas erradas. Aí o versículo 5: as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Está enaltecendo, honrando, engrandecendo o rei como alguém que sabe usar as armas de guerra e que vence os inimigos. Aí no versículo 6 ele fala, vai do versículo 2 até o 9, esse elogio do rei. O versículo 6: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Equidade significa o mesmo que igualdade, significa o mesmo que justiça. Então ele começa no versículo 6 dizendo que o trono do rei que está recebendo o elogio é um trono que foi dado por Deus. Então ele fala assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Ele está dizendo assim: Deus foi o Senhor que deu este teu trono para o rei, que está recebendo o elogio. Então, como o trono de Deus é eterno e perpétuo, o rei que está recebendo o elogio sempre vai ser honrado e lembrado como um rei que foi abençoado por Deus. Então, o teu trono, ó Deus, por meio desse rei que está aqui, é eterno e perpétuo, porque ele está abençoado pelo Senhor. Então, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. O versículo 6 é como se ele dissesse assim: Deus colocou o rei no cargo de rei. E Deus, ele reina de maneira eterna e perpétua. Automaticamente, que o rei está amparado e abençoado por Deus, ele também tem um cetro, que é um cetro de justiça e de equidade. Isso é uma forma de elogiar o rei, elogiar esse rei que está se casando, dizendo que ele está amparado e apoiado por Deus. Daí o versículo 7: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então ele está agora se voltando para o próprio rei, que está recebendo o elogio, dizendo que ele é um rei que ama a justiça e aborrece a impiedade, e por ele fazer isso, Deus, o próprio Deus, ungiu ele com óleo de alegria. Ou seja, deu para ele felicidades nas suas decisões, reconhecimento do povo, mais do que a teus companheiros. Versículo 8: todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. Aqui no versículo 8, ele está falando que as roupas que ele estava vestindo estavam bem perfumadas. Estava falando, quando ele fala de mirra, aloés e acácia, ele está falando a respeito de perfumes. Ele fala assim: desde os palácios de marfim de onde te alegram. E no versículo 9, ele fala: as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir.
Ele está dizendo que esse rei está cercado pelas filhas dos outros reis. Ou seja, filhas de reis são princesas. E se essas princesas estão à volta, são ilustres donzelas, ou seja, estão ali participando dessa festa, desse noivado, significa que esse rei está recebendo a honra de outros reis. Os outros reis vieram com as suas filhas, que são as princesas dos outros reinados. E essas filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. E à tua direita estava a rainha. Quando ele fala à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir, ele agora está falando a respeito da noiva, dizendo que nesse casamento a noiva está ao lado dele. Ela é a rainha e ela está muito bem trajada. Ela está vestida de finíssimo ouro de Ofir. Então aqui, essa é a segunda parte do Salmo 45. A segunda parte vai do versículo 2 até o versículo 9 e ela se dedica a apresentar um elogio ao rei, falando a respeito da sua beleza, da sua valentia, que ele está sendo, que as vestes dele estão perfumadas e que ele está sendo honrado pelos outros reis que trouxeram as princesas para participarem desse casamento. Agora, do versículo 10 até o versículo 15, ele fala a respeito da noiva. Ele termina o versículo 9 dizendo que a rainha está ao lado dele, vestida com finíssimo ouro de Ofir, que é a última parte do versículo 9, que a partir do versículo 10 até o 15 vai falar da noiva. Vamos ver aqui o que o texto fala da noiva. Versículo 10. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então veja, essa rainha aqui, ela é chamada de filha. E ela é chamada a olhar e inclinar os ouvidos para esquecer do seu povo e da casa do seu pai, porque agora ela não vai mais ser a filha do pai dela. Ela vai passar a ser a esposa do rei, que agora está se casando. Versículo 11. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor. Obedece-lhe. Está dizendo agora para essa noiva que agora o rei vai, se ela se inclina, olhar, prestar atenção, inclinar os ouvidos, esquecer do povo dela e da casa do pai dela, o rei vai se apaixonar por ela. Ele vai se afeiçoar a ela. Ele vai se ligar amorosamente a ela, na sua formosura, ou seja, na beleza dela. E ele é o teu senhor, ou seja, ele passa a ser o seu marido. Obedece-lhe. Versículo 12. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. Tiro era uma cidade que ficava ao norte de Israel. O que o versículo 12 está dizendo é: a filha de Tiro estará ali com presentes. Ele está dizendo: pessoas que vieram da cidade de Tiro, que estão aqui nesse casamento, estão ali para dar presentes para você, para te festejar pelo seu noivado, pelo seu casamento. E os ricos do povo suplicarão o teu favor. Ele está dizendo assim: você está se casando com o rei. Então, até os ricos, os mais ricos do povo, vão ter que suplicar o teu favor. Vão ter que pedir as coisas para você, porque você, no fim das contas, vai ser agora a rainha. Versículo 13. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Aqui ele está falando a respeito das roupas que essa noiva estava vestida. Como nós vimos no versículo 9, quando ele termina de falar sobre o elogio do noivo, ele fala: à tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Então aqui no versículo 9 já está informando que ela estava muito bem vestida. O versículo 13 confirma a parte final do versículo 9, dizendo ali justamente que ela estava muito bem vestida, que ela é toda ilustre no seu palácio, ou seja, ela é toda destacada. As suas vestes são de ouro tecido. Veja que ele está dizendo que as vestes que ela estava usando
eram de ouro tecido. E o versículo 9 fala que ela estava ornada de finíssimo ouro de Ofir. O Ofir é uma região que tem um ouro especial. É um ouro muito fino e um ouro mais branco. Então ele está dizendo aqui que essa rainha que estava se casando, ela estava com a sua roupa, as suas vestes, tinha costuras usando o ouro, e esse ouro aqui era de Ofir, como diz aqui a parte final do versículo 9, no topo ali da tela. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas, à tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Aí versículo 14, levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Então aqui está falando a respeito daquelas mulheres que vão acompanhando a noiva quando ela está sendo levada para o rei. E no versículo 15 está escrito: com alegria e regozijo. Lembrando que regozijo significa gozar duas vezes, é regozar. Então, com alegria e regozijo significa vai ser com alegria e vai ser com gozo, vai ser com júbilo, vai ser com muita felicidade que serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Então está dizendo que as virgens que a acompanham levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. Vão levar a rainha com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. As virgens que acompanham a noiva vão trazer as vestes bordadas para vestir a noiva com essas vestes bordadas. E com alegria e regozijo serão trazidas. Significa que as virgens vão ter alegria e júbilo, gozo dobrado em trazer as vestes bordadas para colocarem essas vestes bordadas na noiva. E elas entrarão no palácio do rei. Elas vão com certeza entrar no palácio do rei com essas vestes bordadas para colocarem no corpo da noiva. É isso que ele está dizendo. O versículo 14 e 15 está dando um destaque para as vestes. As vestes bordadas de ouro serão trazidos pelas virgens que acompanham a noiva, e elas vão fazer essa tarefa de trazer as vestes com alegria e com gozo dobrado, e elas com certeza vão entrar no palácio do rei. E por último, os versículos 16 e 17 apresentam a bênção futura para esse casal. Ele fala assim, versículo 16: em lugar de teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Versículo 17: farei lembrado o teu nome, de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Ele está dizendo para a noiva, no lugar de você abençoar os teus pais, agora você vai ter os teus próprios filhos. E no lugar dos teus pais, será para os teus filhos, que você vai fazer que sejam príncipes sobre toda a terra. Em outras palavras, você está recebendo uma bênção futura. Os teus filhos serão como príncipes, eles governarão sobre a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, significa você vai ser agora sempre lembrada como aquela que se casou com o rei. Você vai ser a rainha. Sempre vão lembrar do seu nome, de geração em geração, porque você recebeu um destaque, pelo que os povos te louvarão eternamente. Está falando que essa rainha está se casando com esse rei que nós lemos, que é um rei formoso, valente, que tem a aprovação de Deus. Então ela, sendo a rainha casada com ele, os povos louvarão eles eternamente. O que esse salmo simboliza? Primeiramente, os estudos teológicos mostram que os filhos de Corá, eles eram levitas que cuidavam do louvor no templo. Então, talvez, alguns teólogos dizem que esse Salmo 45 foi escrito para a celebração do casamento de algum dos reis que era descendente da linhagem de Davi. Não dizem
que esse texto foi escrito para o casamento de Davi, nem para o casamento de Salomão, mas algum rei que era descendente deles recebeu a escrita desse Salmo 45. Outros teólogos dizem que o Salmo 45 ele tem um caráter messiânico. Ele simboliza a aliança de Deus com a igreja, porque aqui os filhos de Corá estavam falando a respeito do Deus vivo. Sabemos que Deus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Deus é o mais valente de todos, Deus é belo acima de todos, Deus, ele tem a sua espada para fazer a sua justiça na terra, ele tem o seu esplendor e ele passa pela terra quando ele fala que cavalga prosperamente, Deus cavalga sobre a terra com força e com velocidade para fazer a justiça na terra. Ele é verdadeiro, ele é manso, ele é justo e ele tem uma destra poderosa para fazer coisas terríveis, para fazer a sua justiça. As flechas do Senhor, quando são lançadas contra os seus inimigos, derrubam e aniquilam aqueles que se opõem ao seu povo. Então o trono de Deus é eterno, ele ama a justiça e ele próprio carrega o óleo da alegria. E aqui no versículo 7, quando fala assim, colocar aqui no topo o versículo 7, tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Esse versículo 7 pode ser interpretado como Deus honrando ao Senhor Jesus, colocando-o como rei sobre a terra e ungindo ele com óleo de alegria, colocando toda a terra sob o domínio de Cristo. E Cristo aqui é o noivo. E ele tem o cheiro perfumado, que simboliza o bom cheiro, que simboliza aquilo que é agradável, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que traz alegria e felicidade. E quando fala as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas, ele já começa a falar a respeito da igreja, a respeito dos povos que se alinham com Cristo e passam a ser a noiva de Cristo. Essa noiva de Cristo, ela precisa estar vestida com ouro finíssimo de Ofir, com ouro raro, que corresponde à santidade. Então, a filha, ela precisa olhar, aqui no versículo 10, e inclinar os ouvidos e esquecer do seu povo e da casa de seu pai. Isso significa que todo aquele que quer seguir a Cristo, que quer ser parte da igreja, que quer ser a noiva de Cristo, precisa prestar atenção, olhar e inclinar os ouvidos para os mandamentos de Deus, esquecer-se do seu povo, ou seja, esquecer-se de onde veio, daquilo que fazia no seu passado, da casa do seu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Em outras palavras, o Senhor Jesus se ligará, amará a sua beleza, a sua formosura aqui está se referindo à sua santidade, à sua luta, à sua batalha para permanecer seguindo os mandamentos do Senhor, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. E quando fala que a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão teu favor, simboliza que as outras pessoas de outras nações que também vão seguir a Cristo vão estar ali juntamente com a noiva, juntamente para presenteá-la. E aí vem o que? A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. A noiva de Cristo é destacada. Ela é ilustre no palácio do Senhor, no reino de Deus. E as suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão bordadas ao rei com vestes bordadas, as virgens que acompanham atrarão a ti. Significa que quando alguém se liga a servir a Deus, Deus vai cercar essa pessoa com outros irmãos em Cristo que vão estar ali, ajudando a colocar vestes bordadas em você. Isso aqui pode ser interpretado da seguinte forma:
Quando nós entramos na igreja, nós temos a ajuda, o apoio de outras pessoas que nos vão ensinando a palavra. E essa palavra vai nos trazendo vestes novas. Nós vamos nos vestindo de vestes espirituais que são bordadas pela palavra. Aquilo que nós fazíamos, paramos de fazer. Aquele que bebia, para de beber. Aquele que fumava, para de fumar. Aquele que se prostituía, para de se prostituir. Aquele que estava no adultério compreende o valor do casamento. Então aquilo que não era agradável é completamente... A pessoa se despe do velho homem, da velha pessoa, e ela passa a ter vestes bordadas. As virgens aqui que a acompanham atrarão a ti, pode simbolizar as pessoas que também são puras, porque virgem fala de pureza. As pessoas que são puras em Deus, que estão ali à sua volta, daquele que entra agora como parte da igreja, que quer fazer parte de ser noiva de Cristo, começa a receber vestes bordadas que são trazidas pelas outras pessoas da igreja e que trazem isso com alegria e regozijo. Quando você conversa com pastores, irmãos e irmãs que estão ajudando aqueles que estão no pecado a se libertarem, eles trazem essas vestes com alegria e gozo dobrado. As pessoas sentem alegria de dizer: eu consegui ajudar aquela pessoa a se libertar dos vícios, das coisas ruins, e agora ela está como uma virgem também. Ela está com novas roupas, ela está com novas vestes espirituais. E no versículo 16 e 17 existe uma bênção. No lugar dos teus pais vai ser para os teus filhos que você vai fazer como príncipe sobre a terra. Em outras palavras, os teus pais falam a respeito de onde você veio. No lugar de você continuar seguindo as drogas, a bebida, a prostituição, as coisas que você aprendeu da onde você veio, você agora vai fazer os teus filhos como príncipes. Em outras palavras, agora que você se casou com Cristo, você vai pregar a palavra de Deus e você vai fazer novos príncipes. Aqui, todos aqueles que aceitam a Cristo e que passam a ser filhos de Deus são príncipes do reino. Então você vai ajudar a levantar novas pessoas para que sejam príncipes do reino. E eles serão príncipes sobre toda a terra. Você não vai mais viver no seu passado, com a vida dos seus pais, mas você vai fazer filhos. E esses filhos vão ser como que príncipes. E esses príncipes você vai ganhar eles para Deus em toda a terra. Eles serão filhos de Deus. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Lá no livro de Apocalipse está escrito que todo aquele que vencer e chegar até o céu receberá um nome que só ele saberá e que ele será chamado por esse nome diante do Senhor eternamente. Então significa que todos aqueles que se tornam noiva de Cristo vão ter o seu nome lembrado para sempre. O Senhor dará um nome novo para você, e o seu nome será lembrado de geração em geração, e os povos te louvarão eternamente. Ou seja, todos aqueles que herdarem o reino de Deus vão louvá-lo, vão lembrar: você conseguiu vencer, você conseguiu estar como a noiva de Cristo. Essa é a interpretação messiânica, que considera o Salmo 45 como uma aliança da igreja com Deus. Ele simboliza não apenas uma união física, uma união de um rei com uma rainha, um casamento, mas ele simboliza aqui uma aliança espiritual, onde a noiva tem aqui a fidelidade e a submissão a Deus. Essa é a meditação do Salmo 45. Lembrando que existem duas correntes teológicas. Uma corrente fala que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá para um descendente da família do rei Davi. Um dos reis, quando estava se casando, recebeu aqui esse elogio. Os filhos de Corá
falaram que o coração estava fervendo para dizer palavras boas e declararam essas palavras do noivo, da noiva, terminando com a bênção que nós vimos aqui nessa meditação. E outros dizem: esse salmo está aqui porque ele tem uma dimensão messiânica. Ele mostra, simboliza o casamento de Deus com a sua noiva, sendo que essa noiva está vestida com ouro, com vestidos bordados com ouro puro, com ouro de Ofir, que é um ouro raro que simboliza a santidade da igreja. Hoje é dia 14 de setembro, então eu vou deixar aqui no final do vídeo o recortes em Provérbios do capítulo 14. Quando eu gravei Provérbios 14 nos recortes, eu acabei gravando 2 vídeos, porque houve uma divisão ali. Então hoje especificamente eu vou colocar 2 vídeos em cima e na parte de baixo vai ter o botão para se inscrever no canal. Vai ter recortes em Provérbios capítulo 14 parte 1, recortes em Provérbios capítulo 14 parte 2 na parte de cima, e na parte de baixo vai ter o botão para que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba as informações, as notificações sempre que forem postados novos vídeos. Lembrando que setembro tem 30 dias, então no dia 30 de setembro eu vou postar os vídeos de Provérbios 30 e Provérbios 31 no final. Vamos sempre meditando em Provérbios todos os meses para ganhar mais sabedoria, conhecimento, prudência, inteligência, entendimento, conselho, instrução, discernimento, e tudo isso contribui para que possamos tomar decisões melhores nas nossas vidas, e isso é agradável a Deus, tanto para nós como também para Deus. Para nós, porque escapamos de sofrer o que não precisamos sofrer, e para Deus porque ficamos, como diz o Salmo 45, como uma noiva que está vestida de santidade, está preparada para herdar o reino de Deus, e como diz o último versículo aqui, ter o nome lembrado de geração em geração e ser eternamente, estar eternamente com Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.